Nível 1. O cheiro que não existe. 2 de dezembro de 1984. Bhopal, Índia. 00:30. Você está dormindo. Sua família também. O bairro de Jayaprakash Nagar tem 100.000 pessoas e fica a menos de 1 quilômetro da fábrica da Union Carbide India Limited, uma empresa americana que produz agrotóxicos no coração de uma cidade indiana de 1.300.000 habitantes. Dentro do tanque de número 610 da fábrica, 42 toneladas de isocianato de metila estão armazenadas em estado líquido, o MIC, um dos compostos químicos mais reativos que existem. A temperatura de segurança do tanque deveria estar mantida a 0 grau. Não está. O sistema de refrigeração foi desligado semanas antes para cortar custos. O lavador de gases, que neutralizaria qualquer vazamento, está em manutenção. A torre de queima, que incineraria o gás no alto da chaminé antes de ele atingir o ar livre, está desativada. Às 0h56, um operador detecta que a pressão dentro do tanque 610 está subindo. Ele registra e vai tomar chá. Às 1h15, a pressão estoura o disco de ruptura. A válvula de segurança abre e 42 toneladas de isocianato de metila começam a escapar para o ar da noite em forma de nuvem branca e densa. A nuvem é mais pesada que o ar. Ela não sobe. Ela desce, rasteja pelo chão, desliza por ruas, entra por janelas abertas, passa por baixo de portas, desce bueiros, avança em direção aos bairros pobres ao redor da fábrica a uma velocidade de 8 km por hora. A temperatura da madrugada é de 15 graus, fria o suficiente para manter o gás rente ao solo, quente o suficiente para ele se mover. Você está dormindo. Nível 2. O despertar. Você acorda porque sua garganta fecha. Não é tosse, não é engasgo. É a sensação de que alguém está apertando sua laringe por dentro. Seus olhos ardem como se você tivesse mergulhado em piscina de cloro concentrado. Você os abre e não vê nada. O quarto está escuro. Você não sabe se é o escuro da noite ou se é você que perdeu a visão. Senta na cama. Tontura imediata. O chão some. Você cai. Isso é o isocianato de metila. A concentrações acima de 21 partes por milhão, ele queima a mucosa dos olhos em segundos, provoca espasmo brônquico. O pulmão para de aceitar ar. O reflexo de tosse se torna incontrolável. O corpo expulsa líquido pelos pulmões, um edema pulmonar que sufoca por dentro como se você estivesse afogando em seu próprio fluido. Acima de 50 partes por milhão, a morte ocorre em minutos. Em Jayaprakash Nagar, naquela madrugada, a concentração medida rente ao solo chega a 85 partes por milhão. Você se levanta, chama sua família. Sua voz não sai direito. Um som rouco que não é sua voz normal. Sua mulher está tossindo na cama ao lado. Seu filho de 4 anos está no quarto ao fundo, chorando, e o choro vai parando aos poucos. Você corre. Nível 3. A rua. Do lado de fora, a rua é um caos que você não consegue ver completamente. Pessoas correndo em todas as direções, algumas caindo no meio da calçada e não levantando mais. Animais mortos, vacas, cachorros, pombos, todos caídos com os olhos abertos. As árvores ao redor da fábrica estão com as folhas queimadas. Uma nuvem branca de gás flutua no nível do joelho em algumas ruas, invisível na escuridão, mas perceptível pela ardência que aumenta conforme você anda. Você não sabe para onde correr. Ninguém sabe. Não há alarme de emergência tocando. Não há instruções. A Union Carbide tinha um protocolo de emergência para a da fábrica. O protocolo para a comunidade ao redor da fábrica não existia. A prefeitura de Bhopal não foi notificada de nenhum vazamento até 1h50 depois do início da liberação. Quando a polícia recebeu o primeiro chamado, o gás já havia coberto 8 km² da cidade. A instrução que chegaria às rádios locais horas depois seria: corra contra o vento. Mas às 2 da madrugada, você não sabe qual é a direção do vento. Você corre com a multidão. Quem parou para fechar portas e janelas, molhar panos para colocar no rosto,
Deitar no chão, onde a concentração é menor, sobreviveu com mais chance. Quem correu em pânico pelo mesmo caminho que o vento soprava foi direto para dentro da nuvem. Você corre. Nível 4. O hospital. Hamidia Hospital, o maior hospital público de Bhopal, fica a 3 quilômetros do epicentro do vazamento. Na madrugada de 2 para 3 de dezembro de 1984, ele recebe 900 pessoas na primeira hora. Não tem protocolos para intoxicação por MIC. Os médicos não sabem o que estão tratando. Não há antídoto disponível, não há informação sobre o agente. A Union Carbide não informa a composição do gás para os médicos que estão tentando salvar as vítimas. Cita sigilo industrial. Os médicos tratam com o que têm: colírio de bicarbonato de sódio nos olhos, broncodilatadores para abrir as vias aéreas, oxigênio puro para quem ainda respira, morfina para quem não tem mais salvação. Você chega ao hospital com sua família. O corredor está cheio, o chão está cheio, pessoas vomitam nos cantos. Bebês que pararam de chorar são colocados em fileiras separadas. Os médicos passam por elas rápido demais. Sua mulher está consciente. Seus olhos estão vermelhos e inchados, mas enxergam. Seus pulmões funcionam. Você tem sorte. Seu filho de 4 anos está inconsciente. Os médicos olham para ele e passam para o próximo. Nível 5. O que os números escondem. As estimativas oficiais do governo indiano, publicadas em 1984, falam em 2.224 mortos na noite do acidente. O número real é outro. Investigações independentes, estudos da Universidade de Harvard publicados nos anos seguintes e análises da Organização Mundial da Saúde estimam entre 15.000 e 20.000 mortes relacionadas ao desastre nos primeiros anos. 500.000 de pessoas foram expostas ao gás naquela madrugada. 150.000 desenvolveram condições crônicas, doenças pulmonares obstrutivas, cegueira parcial ou total, danos renais, alterações imunológicas que se manifestaram décadas depois. Filhos de sobreviventes nasceram com malformações congênitas que os médicos associaram à exposição química dos pais. A Union Carbide pagou uma indenização de $470 milhões ao governo indiano em 1989. Dividido entre as vítimas, chegou a menos de $500 por pessoa. Warren Anderson, o então diretor executivo da empresa, foi indiciado pela Índia por homicídio culposo. Nunca foi extraditado. Morreu em 2014 nos Estados Unidos, livre. O tanque 610 ainda está no terreno da fábrica em Bhopal. O solo ao redor tem mercúrio, chumbo, naftaleno e compostos organoclorados em concentrações acima do limite seguro. A fábrica fechou em 1984 e nunca foi remediada. As águas subterrâneas do bairro ao redor estão contaminadas. As pessoas ainda moram lá, nível 6. O assassino que vive na sua casa. Bhopal foi um desastre industrial, uma falha de empresa, uma negligência de governo. O que vai ser descrito agora pode estar acontecendo na sua casa enquanto você assiste a isso. O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e insípido. Você não pode vê-lo, não pode cheirá-lo, não pode sentir seu gosto. Ele não ativa nenhum dos seus sentidos. Ele entra pelos seus pulmões como se fosse ar normal. A diferença é o que acontece depois. A hemoglobina do seu sangue, a molécula que transporta oxigênio de seus pulmões para cada célula do seu corpo, tem uma afinidade pelo monóxido de carbono 240 vezes maior do que pelo oxigênio. Quando o CO entra no seu sangue, ele ocupa os assentos que deveriam ser do oxigênio e não sai. A meia-vida do CO na hemoglobina sem tratamento é de 4 a 5 horas. Com oxigênio puro a 100%, cai para 60 a 90 minutos. Em câmara hiperbárica, cai para 20 minutos. Mas você não tem câmara hiperbárica em casa. O que você tem é um esquentador, uma lareira, um fogão a gás, um gerador. Qualquer aparelho que queima combustível em ambiente fechado e produz monóxido de carbono como subproduto da combustão incompleta. Nível 7. Os números da sua casa. Concentrações de monóxido de carbono no ar são medidas em partes por milhão. 9 partes por milhão.
Esse é o nível máximo aceitável em ambientes fechados para exposição de 8 horas. Corresponde ao nível que pode existir em uma cozinha ventilada com fogão a gás durante o preparo normal de uma refeição. 200 partes por milhão. Dor de cabeça leve, tontura, náusea, em 2 a 3 horas de exposição. Você interpreta como cansaço, como gripe chegando. Você vai deitar mais cedo. 400 partes por milhão. Dor de cabeça frontal intensa, risco de vida em 3 horas. Um esquentador com defeito em banheiro mal ventilado pode atingir esse nível em menos de 20 minutos. 800 partes por milhão. Convulsões, desmaio, morte em menos de 1 hora. Um gerador a gasolina funcionando dentro de uma garagem com a porta da cozinha aberta pode passar dessa marca em minutos. 12.800 partes por milhão. Inconsciência imediata. Morte entre 1 e 3 minutos. O CO produzido por um gerador a gasolina funcionando em espaço fechado pode atingir 12.000 partes por milhão em menos de 5 minutos. Um único gerador de 2.000 watts funcionando dentro de casa com janelas fechadas pode matar uma família inteira enquanto dorme. Em países com falta de energia elétrica frequente, isso acontece toda vez que há um apagão prolongado e alguém coloca o gerador dentro de casa para não ser roubado. No Brasil, entre 2015 e 2023, o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas registrou milhares de internações por intoxicação por monóxido de carbono. O dado subestima a realidade porque a maioria dos casos é diagnosticada como outra coisa. Nível 8. Como você morre sem saber. O cenário mais comum de morte por monóxido de carbono em residências é o seguinte. É inverno, você liga o aquecedor, fecha as janelas para não deixar o frio entrar. Você e sua família dormem. O aquecedor começa a produzir CO por combustão incompleta. A concentração sobe gradualmente. Quando chega a 200 partes por milhão, você deveria ter dor de cabeça. Mas você está dormindo. Quando chega a 400, você deveria estar em estado de alerta, mas você está em sono profundo e a hipóxia só aprofunda o sono. Em 800 partes por milhão, seu cérebro está recebendo oxigênio insuficiente para manter as funções básicas. Você não acorda, não se vira na cama, não geme. Você simplesmente para de respirar enquanto dorme. Quando o médico legista chega na manhã seguinte, todos estão com a pele levemente rosada. Esse é o sinal clínico do monóxido de carbono. A carboxihemoglobina tem cor avermelhada. Vítimas de CO morrem com boa aparência. A única coisa que teria alertado você é um detector de monóxido de carbono. Um equipamento do tamanho de uma tomada que custa entre 100 e 200 reais e que detecta o gás antes que a concentração atinja níveis perigosos. Em países como o Reino Unido e Estados Unidos, a instalação desse detector é obrigatória por lei em residências. No Brasil, não existe regulamentação federal que torne esse equipamento obrigatório em uso residencial. Você provavelmente não tem um. Nível 9. O padrão. Birropal e o monóxido de carbono são 2 eventos diferentes numa mesma lógica. Um gás que você não vê, que você não sente, que entra enquanto você dorme, que começa a te matar antes que qualquer alarme dispare. Em Bhopal, os alarmes estavam desligados. Na sua casa, o alarme não existe. Em Bhopal, a empresa sabia que o sistema de segurança estava desativado. Alguém tomou essa decisão para economizar dinheiro. Em alguma reunião em algum escritório de Danbury, Connecticut, onde ficava a sede americana da Union Carbide, alguém aprovou o corte de custo. Esse alguém nunca foi julgado. Na sua casa, ninguém tomou uma decisão errada. Você simplesmente não sabia. A informação existe. Está em manuais de produto, em sites de corpo de bombeiros, em artigos médicos. Mas não está no lugar onde ela precisaria estar, que é na sua parede, ao lado do interruptor de luz, em forma de um detector que apita antes que você adormeça para sempre. Nível 10. O ciclo. Em Bhopal, hoje, o bairro de Jayaprakash Nagar ainda existe. As casas foram reconstruídas. A mesma população de baixa renda que estava lá em 1984 ainda está lá, porque não tem para onde ir. O solo ainda está contaminado. A água do poço que alguns ainda usam ainda tem naftaleno.
Os filhos dos sobreviventes ainda nascem com doenças que os médicos associam à exposição de 40 anos atrás. Uma placa na entrada do que foi a fábrica diz que o local está em processo de remediação. O processo começou em 2008. Não terminou. Em algum lugar neste momento, uma família está jantando em uma cozinha fechada com um fogão a gás que não foi revisado em 3 anos. O esquentador do banheiro tem uma vedação que perdeu eficiência. O aquecedor do quarto tem filtro entupido. Nenhum desses aparelhos está quebrando. Todos estão funcionando. E todos estão produzindo monóxido de carbono em quantidades que nenhum nariz humano consegue detectar. Você vai dormir esta noite. O ar do seu quarto vai continuar igual depois que você fechar os olhos. Você não vai sentir nada diferente. Não vai ouvir nada. Não vai ver nada. É exatamente essa a parte mais perigosa.